Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Liberais à Margem. Eu sou o Mauro Santos. E eu sou a Lina Kulakova e nós estamos prontos para arrancar com o segundo episódio da segunda temporada dos Liberais à Margem. E para começar, preparámos um prato daqueles slow cook que demorou o verão inteiro a ser cozinhado, o Orçamento de Estado. Mauro, agora que nós já sabemos as posições finais, o que é que tens a dizer sobre isso? Bem, ao dia de hoje já estamos a comer o prato um bocadinho requentado, mas vamos a isso. Basicamente, temos os partidos de extrema-esquerda que antes de receberem sequer o documento informaram do seu voto contra, como é habitual, tirando o período da geringonça, sempre votaram contra os orçamentos de Estado. Temos o Chega que disse que vai votar contra, mas até lá, se o André Ventura calhar a ter uma epifania qualquer, pode mudar de posição, porque é totalmente inesperado. E o Partido Socialista acaba por assumir uma abstenção que poderia ter feito muito antes, desgastou totalmente a imagem de Pedro Nuno Santos, externamente, internamente, sobretudo até com aquelas declarações de ataque aos comentadores do Partido Socialista que eram contra algumas das posições que Alexandre Leitão e Pedro Nuno Santos iam tornando públicas. E depois faz aquela conferência de imprensa na quinta-feira em que parece todo o discurso que vai partir a leiça toda, vai pegar fogo àquilo, e afinal o Partido Socialista vai se abster. Justificado com um conjunto de factos que já se sabiam há 2, 3, 4 meses, que houve eleições há pouco tempo, não se esperava que de umas novas eleições saísse uma solução governativa substancialmente diferente e que por isso o Partido Socialista se ia abster, e falo depois de 3 a 4 meses de grande desgaste. Mas isso é porque o Pedro Nuno Santos não é impulsivo. Dito Não, pelo próprio. dito pelo próprio e com um tom de voz e uma linguagem corporal que nos leva a ver que está ali efetivamente um poço de calma e de ponderação. A Iniciativa Liberal indicou que irá votar contra este Orçamento de Estado com razões, julgo eu, muito sólidas, sobretudo porque olhando para este Orçamento de Estado e para os quadros com os números mais importantes, não se vêem grandes diferenças entre aquilo que é o Orçamento de Estado deste ano e o do ano anterior. Sim, na verdade é um orçamento que é difícil entender bem por quem foi apresentado, especialmente tendo em conta a campanha que a AD fez, prometendo reformas estruturais, grandes alterações, e na verdade fizeram uma coisa morna, nem quente nem fria, é um prato que tanto cozinhou que acabou por simplesmente ficar morno. E o que eu gostei particularmente, para além do eu não sou impulsiva, é que o PS, mesmo assim, diz que não se revê no orçamento. Demorou tanto tempo para decidir o seu sentido de voto, mas afinal diz que é prática comum permitir que o primeiro orçamento passe. Mais uma incoerência, mas mesmo assim pretendem fazer só alterações cirúrgicas na especialidade, que é para não alterar a matriz do orçamento, a matriz política do orçamento. Portanto, creio que não. A tomada de posição aqui também é bastante ambígua. Mas a questão da pujança e da força do PSD em fazer reformas voltou a sentir-se um bocadinho no Congresso do PSD, não é verdade? Sentiu-se no Congresso do PSD desde logo porque há um contínuo discurso de ir distribuindo ou procurando distribuir algumas benesses e um foco muito curto em medidas transformadoras e reformistas. E depois temos uma entrevista com o Joaquim Miranda Sarmento, que para mim chega a ser quase um bocadinho vexatória do próprio, quando admite
que se por algum motivo em especialidade se vir chumbada a descida do IRC num mísero ponto percentual, ainda assim a AD prevê que possa aprovar o orçamento nestas condições. E quer dizer, o PSD ou a AD que fez a campanha das legislativas de 2024, muito possivelmente votaria contra este orçamento. E torna-se muito difícil suportar isto. O Congresso, basicamente, também foi um Congresso morninho, aquilo não teve interesse nenhum, não teve nada de especial. O Pedro Nuno Santos já tinha dito que se abstinha. Eu acho que também escolhe o timing para dizer que se abstém, para se esconder a alguns ataques políticos que pudessem existir durante o Congresso do PSD. Faz passar algumas figuras históricas, recupera Leonor Beleza para a estrutura política do PSD e faz uns anúncios de quem vai dar mais alguma coisa e mais uma visão. E pronto, e sabemos que o Bugalho afinal já não é independente. O Bugalho tem feito exatamente o contrário daquilo que ele dizia querer fazer, nomeadamente não faria sentido ser militante do PSD, e depois anuncia de uma forma muito contente que tornou-se militante naquele dia, mas de facto eu sinto que foi um congresso que passou por uma rasteira do Pedro Nuno Santos, porque estava provavelmente muita gente preparada para dar um toque no assunto e de repente não ficaram sem assunto. Houve a questão da Leonor Beleza, sem dúvida que teve muita reação, o discurso de Carlos Moedas também teve bastante reação, os discursos do Luís Montenegro também, mas depois temos as 7 medidas anunciadas com pompa e circunstância, que na verdade muitas delas não são importantes, claro, mas não são à escala daquele PSD pujante e promissor que nós víamos durante a campanha. Nós temos a questão do acordo histórico com Espanha por causa dos caudais mínimos diários no Tejo, a questão de mais polícias na rua, implementação do sistema de videovigilância. Falaram também no apoio às vítimas de violência doméstica, mas em questão de prestação de cuidados de saúde e alojamento, não na prevenção, e continua a ser um enorme flagelo da sociedade em Portugal a questão da violência doméstica, e muitas vítimas infelizmente são mortas já depois de se conhecer o caso, portanto já estarem a ser seguidas, portanto nesse ramo não há medidas, mas há medidas depois na parte do acompanhamento. A questão da coesão territorial, a educação a rever os programas de todas as disciplinas, e depois os doentes que podem recolher os seus medicamentos na farmácia de proximidade. Portanto, são aquelas medidas que propriamente não conseguiriam causar uma ovação de pé de uma plateia, desconfio. E o tema principal escapou-lhes, que foi a questão do PS, que não quer viabilizar o orçamento. Não, e o grande aplauso depois acaba por chegar com a revisão do programa das aulas de cidadania. Eu não percebi se foi uma tentativa de tocar um bocadinho o eleitorado do Chega, faz parte, porque isto relativamente às aulas de cidadania, quer dizer, o programa das aulas de cidadania é uma coisa tão lata, onde cabe tudo e mais alguma coisa, que é difícil. Primeiro é difícil aquilo de ser produtivo. Os miúdos não podem efetivamente aprender nada de substancial. Mas depois temos outra questão, que é, efetivamente, temos alguns casos, para alguma coisa ou outra, de quem faz uso, de alguns professores que fazem uso do programa de cidadania para colocar um ou outro, nem é o tema, mas é às vezes a maneira como o tema é apresentado, de forma um bocadinho mais polémica ou constrangedora para algumas famílias, etc. Mas também nunca foi por haver um mau professor de matemática que se discutiu que se devia acabar com as aulas de matemática. É verdade, eu de facto fui investigar ainda mais sobre as aulas de cidadania, já tinha uma noção, e sim,
uma disciplina que engloba tudo e mais alguma coisa. Temos educação rodoviária, educação para o desenvolvimento, educação para a igualdade de género, e aqui, ao contrário de muitas conversas que via, fala-se da promoção da igualdade de direitos e deveres das alunas e dos alunos, através de uma educação livre de preconceitos e estereótipos de género, de forma a garantir as mesmas oportunidades educativas e opções profissionais e sociais. Portanto, parece bastante inofensivo. Temos educação para os direitos humanos, educação financeira, educação para a segurança e defesa nacional, a promoção do voluntariado, educação ambiental, desenvolvimento sustentável, dimensão europeia da educação, educação pós-mídia, educação para a saúde e sexualidade, e aqui, sendo mais uma vez um tema sensível, os tópicos propostos são dotar as crianças e jovens de conhecimentos e atitudes e valores que ajudem a fazer opções e tomar decisões adequadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental. A escola deve providenciar informações rigorosas relacionadas com a proteção de saúde, prevenção de risco, nomeadamente na área da sexualidade, da violência, do comportamento alimentar, do consumo de substâncias, sedentarismo, acidentes em contexto escolar e doméstico. E a lista continua. Portanto, a escola, primeiro, não tem professores, não existem professores preparados para lecionar esta disciplina. O programa ou a sugestão de programa é lato e engloba tudo e mais alguma coisa. E a verdade é que muitas das escolas nem sequer se sentem confortáveis, sabendo também da possível reação de muitos pais, em tocar em alguns assuntos que provavelmente não são tão consensuais, digamos. Portanto, eu arriscaria a dizer que provavelmente, na maior parte das vezes, nestas aulas, talvez se fale da questão rodoviária, talvez um bocadinho de reciclagem novamente, e se calhar pouco mais, e infelizmente nem sequer se fala da questão, por exemplo, da Europa e da educação financeira e tudo mais, que considero também tópicos extremamente importantes, porque é algo que nós dizemos e apontamos inúmeras vezes: a escola não prepara cidadãos funcionais com conhecimento de coisas básicas da vida. Existe ainda a discussão de se deve ser a escola ou não a tocar nesses assuntos, todos os que estão descritos aqui. Há temas aí que nitidamente a escola deve tocar e pode tocar. Por exemplo, tens temas ligados com a parte da literacia financeira, em que tu podes ensinar alguém a preencher uma declaração de IRS já no ensino secundário. Nitidamente, a disciplina precisa de uma revisão curricular, porque, como acabaste de referir, é impossível alguém cumprir esse currículo de alguma maneira. E em alguns temas, provavelmente, houve abordagens que possam ser mais suscetíveis de crítica por um ou outro dos professores que lecionam a cadeira, também não tenho dúvidas. Agora, ser esse o grande aplauso do Congresso é que me fez uma grande confusão, sobretudo quando tu, Lina, acabaste por explanar melhor porque é que é preciso olhar para o programa da cidadania do que propriamente o Ministro da Educação quando confrontado com o motivo. Sim, é Não te estou a tentar promover como futura Ministra da Educação. o ministro, os secretários estão muito bem onde estão, mas a verdade é que eu queria só aqui fazer uma ressalva rápida em a questão do género, porque eu sei que é um tema sensível e há uma certa dificuldade em falar no assunto. Aquilo que eu mais ouço as pessoas falarem quando criticam esta disciplina em concreto é a questão de que é uma disciplina que visa espalhar de entre as nossas crianças a questão da identidade de género. E existe aqui uma coisa que é uma construção, a questão da identidade de género, como é que as pessoas se identificam, de acordo com o seu sexo biológico ou não. Existe outra coisa que é a questão de igualdade de género. E a questão da disciplina explicita que o tema a abordar é a questão da igualdade de género. E eu espero que não haja assim tanta gente contra o tópico da igualdade de género. Agora, que existem pessoas, talvez, que possam, quando abordam este assunto, enquanto professores, que possam levar isso para a tal questão da identidade de género, existem.
Talvez. Assim como nas aulas de história, quando se fala de comunismo, de certeza que há professores que dizem que aquilo era a maior conquista da humanidade. O comunismo foi uma coisa espetacular. Portanto, estas discrepâncias ou falácias podem acontecer e nós não temos maneira de ter a certeza se os professores não trazem uma visão subjetiva, de alguma forma, à, às suas aulas. Mas eu acho que isso não se trata da questão das aulas de cidadania, mas trata sim de termos um bom programa para as disciplinas adequado aos desafios e adequado ao tempo que elas têm no ano curricular. E na questão dos professores também, porque eu olhando para trás, se calhar, de certeza que tive professores que não me falaram de todos os malefícios dos comunistas ao longo da Sim, história. mesmo nas aulas de história em Portugal, quer dizer, basicamente tens o 25 de Abril e depois tens eleições, não? O período do pré que nas aulas de história Exato. não é abordado, e causou-me no meu nono ano alguns problemas com a professora que lecionava História na altura. Bem, não podemos agora também, efetivamente, e aqui num tom menos leve, deixar de falar daquilo que foi esta semana relativa após a morte de um habitante no bairro Zambojal, dos confrontos e de alguma violência e de alguma instabilidade social que se viveu nos dias seguintes. E acho que é tema que não podemos fugir e que vamos ter que abordar. Como é que viste toda esta sequência de acontecimentos, Lena? Eu acho que é uma situação trágica, mas existe ainda muita informação por apurar. E creio que tanto um lado como o outro, neste lado, uh, apresenta-se como uma vítima, de momento, da forma como esta situação está a ser gerida. Mas no meio disto tudo, o que me entristece mais ainda é que ver os extremos políticos em Portugal, nomeadamente o Chega e o Bloco de Esquerda, aproveitarem esta situação completamente trágica para estar a acicatar ainda mais a sociedade, quando já a situação por si não é uma situação fácil, não é uma situação clara. Houve aqui diferentes testemunhos, houve também troca de comunicação, a comunicação oficial foi alterando as versões ao longo do tempo, e ainda existe muita coisa por apurar. E, portanto, a última coisa que eu queria ver é que os representantes políticos escolhidos pela população de Portugal aproveitasse isso para algum ganho político. Sem dúvida alguma. Estivemos na presença de dois abutres políticos. Eu há anos que digo que o Chega e o Bloco de Esquerda são o pior que existe na política portuguesa, por isto mesmo. Alimentam-se e alimentam sentimentos de ressentimento e de ódio. É disso que vivem. Ponto. E faço aqui a análise da declaração política dos dois. Depois, efetivamente, até porque Pedro Pinto é muito menos capaz de criar alguma retórica política do que Mariana Mortágua, acaba por se esbardalhar completamente e de se pôr completamente à mostra a pessoalidade. Basicamente, nós na Assembleia da República temos uma bancada de um grupo parlamentar que tem como líder do grupo parlamentar um javali de gravata. É um bocadinho isto que eu vejo no Pedro Pinto, é um javali de gravata. Por isso nem sequer vou voltar a tocar no tema. Relativamente à abordagem que estes dois partidos fizeram, que acicataram, alimentaram e alimentaram-se de sentimentos de ódio e ressentimento. Falando daquilo que é importante, isto, o Bloco de Esquerda tentou alimentar isto como uma questão meramente racial. E eu acho que nós, quando analisamos a vivência nestes bairros, quando olhamos para estes bairros, foram urbanisticamente mal criados, que alimentaram novos guetos, basicamente fez-se um puzzle de barracas, com as barracas uma em cima das outras, mas não se criou um espaço urbano que abrisse as pessoas à cidade e a cidade às pessoas. Nós estamos muito mais perante um tema de exclusão social do que um tema de exclusão racial.
nunca ninguém proibiu a Isabel dos Santos de entrar no je ne sais quoi, e é de cor. Certo? Ponto. Simples. Nós estamos sobretudo a falar de pessoas que vivem na margem da sociedade, com parcos recursos financeiros, que se sentem gatizados, excluídos, que se veem sem perspectiva de outra coisa. E olhar para isto sem pensar nos miúdos que ocupam esses bairros. De que tipo de trabalho é que se pode fazer com esses miúdos? De como é que se lhes faz crer que há um horizonte à frente com coisas melhores? De como é que se abrem esses bairros à sociedade? Como é que se cria que nos últimos 8, 10 anos foi completamente abandonado a noção da polícia de proximidade dentro dos bairros, tinha pontos de contacto com pessoas das associações que ajudam esses bairros, que conheciam as pessoas mais velhas desses bairros. Como é que se volta a reconstruir também esse ambiente de confiança entre as forças da segurança e os moradores dos bairros. E não discutindo isto e não cumprindo este tipo de coisas, nós estamos agora todos muito indignados e muito tristes porque morreu uma pessoa, porque há um jovem agente de autoridade com 20 anos que provavelmente pode ter a sua vida muito, muito, muito difícil para os próximos, se calhar, 15 anos, se confirmar que estamos perante um homicídio. O motorista da Carris que está em estado grave. Sim, eu queria mencionar isso. E provavelmente estamos agora todos muito tristes e daqui a 2 ou 3 anos voltamos a estar todos muito tristes porque não estamos a fazer nada que seja estrutural e que mude efetivamente. Nós temos que voltar a olhar para os planeamentos urbanos e pensar como é que conseguimos criar algo à volta desses bairros que deixe de fazer com que esses bairros sejam guetos e que as pessoas lá passem, que lá haja comércio, que lá aconteçam coisas. Como é que criamos esta confiança com as forças de segurança e como é que damos a estes jovens uma perspectiva de um futuro diferente do ambiente do bairro e desta sensação de guetização. Este trabalho pode ser feito, há casos de sucesso a explorar, porque não é possível nós termos ambientes sociais em que colocamos os excluídos da exclusão já e em que depois, cada vez que a polícia lá entra, a relação é tão difícil que um miúdo de 20 anos da Polícia de Segurança Pública também lá entra com medo e provavelmente foi esse medo também que disputou alguma falta de controle na gestão deste episódio. Sem dúvida, só para acrescentar rápido, eu vivi num bairro assim e eu sei que mesmo assim os agentes de autoridade, quando têm que entrar naqueles bairros, vão com muito mais precaução e com muito mais cuidado. Também à luz da experiência que provavelmente tiveram, eles ou que lhes foram passando. Portanto, acredito que foi a questão da inexperiência, acredito também foi a questão do medo, mas ainda há muita coisa para apurar. Agora, a situação à volta de bairros assim tem muitas camadas e a forma mais fácil, o populismo mais fácil é atirar com uma única palavra do racismo, acusar simplesmente de racismo e considerar-se que isto está a resolver seja o que for. Existe muita a dimensão de toda a problemática à volta de bairros assim começa na arquitetura, começa no acompanhamento e vai a diferentes níveis. É uma problemática complexa e que muitos países, inclusive, se debruçam de como se pode resolver. Portanto, eu acho que é um populismo baixo, numa situação completamente despropositada, usar simplesmente a palavra racismo e considerar-se que está-se a fazer o papel de defesa política. As minhas forças para o motorista que estava simplesmente a fazer o seu turno e estava na última viagem daquela noite e teve que sofrer ferimentos graves e tanto quanto se ainda encontra-se em estado estável, mas grave para já. Bem, vamos então passar deste tema para o irrevogável desta semana. O que é que tu nos trazes, Mauro? Eu volto a falar da Câmara Municipal de Seixal,
O presidente da Câmara Municipal de Seixal, na sequência destes acontecimentos, que a morte do Odair Muniz desencadeou, houve um autocarro incendiado na Rentela e mais uns caixotes, etc. E veio muito repentinamente dizer que o Seixal era o concelho da área metropolitana de Lisboa com melhor índice de segurança. Bem, os dados dizem que o senhor mente, não é verdade, nem sequer é o melhor da margem sul, estamos equiparados ao Seixal, Barreiro e Almada, e fê-lo numa tentativa de enfiar a cabeça na areia, de querer dizer que o trabalho que é feito nos bairros sociais e que o apoio que é dado às forças de segurança no Seixal é suficiente. Na sequência disso, ainda houve depois mais alguns tumultos e veio dizer que estava muito preocupado com as forças de segurança e que até tinha tido uma reunião em que tinha desejado um bom mandato aos recém-instruídos responsáveis pela segurança no Conselho de Seixal. Ora bem, nós não temos um Presidente da Câmara, temos um catavento que usa números que não existem, que fala de propostas que não tem. Não há nenhuma proposta feita ao MAI ou à GNR ou à PSP para a construção de uma esquadra que o senhor diz que já disse que estava em andamento. Basicamente, esta necessidade de ter que surfar cada onda com alguma inverdade que o torna inapto para a função, porque, primeiro, não se pode pôr a cabeça na areia, depois é preciso dizer o que é que se quer fazer, como é que se quer fazer, mas para fazer, não é para dizer que vamos fazer aquilo que nunca pensámos que íamos fazer. Do meu lado, para o irrevogável de hoje, eu não consigo trazer outra coisa senão a atuação do Guterres, que tinha recusado participar na Cimeira da Paz que decorreu na Suíça, mas que foi visitar o criminoso de guerra, que tem uma data de captura pelo Tribunal Penal Internacional, e não só foi à Cimeira dos BRICS, em Kazan, na Rússia, como nas fotos ainda aparece a fazer uma semivénia ao grande criminoso. Vê-se nas fotografias o Putin firme e irto, de costas bem direitas, e o Guterres a baixar a cabeça e a sorrir. Essa postura é lamentável, é triste. Eu não consigo encontrar uma explicação plausível para esta posição, e a verdade é que a ONU já, com Deeply Concerned do costume, já tinha sido uma desilusão várias vezes, mas eu creio que desta vez bateu mesmo todos os recordes, não dá para descer mais baixo, e portanto um enorme voto do protesto a toda a atitude do secretário-geral da ONU, António Guterres, e isso é irrevogável. Bem, despeço-me de ti com um caloroso abraço, como vimos Guterres a dar ao Lukashenko. O nível do ridículo a que o Guterres expõe a ONU e indiretamente depois os portugueses é brutal. E eu não tenho palavras para a atuação de Guterres relativamente a este tema. Um abraço a todos. Até daqui a 2 semanas. Até daqui a 2 semanas. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, no Spotify e talvez no YouTube, se nos apetecer aparecer por lá. Obrigado a todos.